Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 31 de março de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Guerra no Céu. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se lá em Apocalipse, no capítulo 12, versos 7 a 9, que diz especificamente o seguinte: Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós percebemos como o pecado surgiu no contexto do universo. O lugar no qual esse elemento estranho, o pecado ou a rebelião surgiu, ainda é mais estranho do que nunca. O lugar mais perfeito de todos. Aonde o ser perfeito de onde tudo se derivou, Deus. Aonde Deus estava. Como algo tão ruim foi surgir num lugar tão maravilhoso? Será que Deus, sendo onipotente, onipresente, onisciente, não tinha conhecimento de que o pecado surgiria? Por que ele não impediu que o pecado aparecesse? Porque ele simplesmente permitiu que o pecado tivesse lugar? Será que ele não sabia que esse ser, que acabou se chamando depois Diabo ou Satanás, será que ele não sabia que esse ser se rebelaria? Claro que sabia. E se sabia, por que o criou? Não seria mais fácil ter eliminado o mal pela raiz? Será que o mal era um problema que teria que acontecer no contexto da história? Será que Deus criou o mal? Bem, para todas essas respostas, nós encontramos, aliás, para todas essas perguntas, nós encontramos respostas no contexto bíblico. Quando vamos lá para Isaías, no capítulo 14, os versos 12 a 14, nós encontramos a seguinte mensagem: Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alva, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Em algum momento da história eterna, esse ser, que era o mais honrado, o mais exaltado, entre todos os anjos criados por Deus, ele começou a sentir no coração ciúme do Criador. Ele queria se sentar no trono do Criador e governar no lugar do Criador. Você percebe que a rebelião, ela é simplesmente insana. Isso é insanidade, é loucura. Todos os seres que foram criados por Deus dependem dele para sobreviver. Agora, esse ser criado, ele queria tirar Deus do trono, queria destronar Deus, assumir o lugar de Deus e, ao mesmo tempo, se aproveitar do poder de Deus para continuar existindo. Não é loucura? É completamente louco. Bom, quando você olha para os desdobramentos da rebelião ainda hoje, você chega à conclusão de que a rebelião é realmente uma loucura. Quando você vê pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem saber de Deus, querem viver alheios dele. Então, quando tem problemas e dificuldades, eles vão até o Senhor, eles oram a Deus, eles clamam a Deus, mas não querem comprometimento com ele. Não querem comprometimento com Deus, não querem comprometimento com a sua palavra, mas buscam receber as bênçãos do Senhor. É a mesma loucura, o mesmo princípio da rebelião que hoje se vê estampado na humanidade. Querer o poder de Deus e as bênçãos de Deus sem a presença de Deus foi a mesma coisa que Lúcifer, o primeiro rebelde, quis. Ele quis o poder de Deus, ele quis o trono de Deus, ele quis governar no lugar de Deus, usando o poder que vem de Deus. É uma loucura. Quando pensamos a respeito da rebelião, sob essa perspectiva, chegamos a uma conclusão. O Senhor Deus não criou o mal, mas o Senhor Deus criou um ser que é chamado de filho da alvorada, estrela brilhante. Uma das formas, uma das transliterações desse nome, estrela brilhante, é Lúcifer, ou o portador de luz, aquele que irradia luz
não de si mesmo, mas aquele que recebe luz e transmite luz. De onde vinha essa luz? Da parte de Deus. Enquanto estava em conexão com Deus, ele recebia a luz de Deus e transmitia essa luz para os seres criados. O ser mais honrado por Deus. O ser criado por Deus, mais honrado por Deus, e que talvez tinha mais acesso a Deus do que qualquer outro ser criado. Mas que um dia passou pela sua cabeça a ideia de que se ele tivesse a oportunidade de poder governar, que ele faria melhor que Deus. Ele estabeleceu uma outra plataforma de governo, completamente distinta da plataforma de Deus. Na plataforma de governo dele, ele ofereceu liberdade sem responsabilidade. Faça o que você quer, quando você quer, sem se preocupar com as consequências. Pode parecer muito bonito e tentador. Mas quando você pensa que quando você faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, sem se preocupar com as consequências, você vai acabar passando por cima de outras pessoas. Porque a tua liberdade, ela tem que terminar aonde começa a liberdade do outro. O nome disso é respeito pelo outro. Somente com base no amor, esse tipo de respeito pode ser estabelecido. Quando o amor é tirado da equação, aí você encontra aquilo que é o pacote da rebelião. A única preocupação que o indivíduo tem é consigo mesmo, com os seus interesses, com aquilo que ele quer, com aquilo que é melhor para ele mesmo, pelo menos na sua cabeça doentia. Os outros são um detalhe que, se preciso for, podem ser espezinhados ou até mesmo destruídos. Por isso é que Lúcifer, utilizando agora o engano, um artifício que Deus não usa, ele começou a arrebanhar os anjos de Deus. Um terço dos anjos de Deus ficaram leais a esse anjo rebelde. E houve uma batalha no céu. Não poderia ser diferente. Ele ousou lutar contra o Criador, aquele que é o originador de todo o poder, de toda a autoridade, com a força de um pensamento, como alguém que chega que chega em uma chavezinha e desliga um botão e as luzes todas apagam. O Criador poderia ter destruído o arqui-rebelde. Por que não o fez? Por causa do maior presente que ele deu às suas criaturas: livre-arbítrio, direito de escolha. Lúcifer usou mal o seu livre-arbítrio. Por conta disso, a rebelião chegou até o nosso planeta. Acabamos sendo envolvidos no contexto desse grande conflito. E a grande questão é como a humanidade continua hoje envolvida no meio desse grande conflito. Ellen White tem um texto do livro Grande Conflito, que, como já mencionei, é a base sobre a qual o pastor Mark Finley escreveu a lição desse mesmo trimestre. Na página 414, ela diz assim: os concílios celestiais insistiram com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem no céu. Afastando-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador, trazendo sobre si a ruína. No entanto, o adversário desonraria o seu Criador e, ao mesmo tempo, desdenharia do amor e misericórdia infinitos, apenas para despertar um espírito de resistência em si mesmo e nos anjos a quem ele liderava. Ou seja, ele não o fez de forma enganada. Houve momentos no contexto dessa rebelião, não sabemos quanto tempo Lúcifer teve no céu para poder abrir ou desdobrar os seus planos funestos. Entretanto, em algum momento, o Criador se aproximou de Lúcifer e mostrou para ele aonde esse caminho o levaria. E ainda assim, ele escolheu o caminho da rebelião. Pastor, isso é loucura. Concordo com você. Nós não podemos mudar a escolha que Lúcifer fez. Mas pelo livre-arbítrio que eu e você também temos, nós podemos escolher fazer melhor do que ele. Nós podemos escolher um caminho diferente do caminho dele. Como podemos fazer isso? Bem, é simples. Ouvindo a voz do Espírito de Deus falando ao nosso coração e, ao mesmo tempo, seguindo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, menciona a respeito dos propósitos de Deus para a nossa vida.
Nessa semana teremos a oportunidade de nos aprofundar um pouco mais nisso. Amanhã, por exemplo, entenderemos a temática Lúcifer engana e Cristo prevalece. Eu quero orar a Deus para que Deus nos ajude a podermos usar com sabedoria o nosso livre-arbítrio. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que através dela podemos ser edificados, transformados, instruídos. Ajuda-nos a podermos ter as informações que precisamos e usar com sabedoria nosso livre-arbítrio, seguindo Suas orientações, bem como a revelação da Sua palavra. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?